Olá, meus caros alunos, minhas caras alunas, estamos aqui de volta, vamos dar continuidade ao nosso curso, à nossa aula sobre proteção de dados pessoais, especialmente dentro desse curso de proteção de inteligência artificial e de transparência no contexto das atividades do Ministério Público. Eu vou começar um pouco diferente, eu me chamo Rui Schiffler, tenho um pouco mais de 50 anos, tenho a cor da pele branca, os olhos são azuis, meu cabelo é grisalho claro, estou com um terno azul com duas cores, uma gravata azul escuro, uma camisa de tom azul também. Faço essa apresentação já entregando, consentindo com a entrega dos meus dados pessoais a quem estiver assistindo. A continuação da nossa aula vou destacar a partir das bases legais que foram utilizadas para a confecção e a minuta e o trabalho e o estudo a resolução número 281 do Conselho Nacional do Ministério Público. Como eu disse na aula anterior, nós nos baseamos muito na legislação da Comunidade Europeia, na GDPR, no seu regulamento número 679 de 2016 do Parlamento Europeu, que foi, sem dúvida nenhuma, uma base principal da nossa resolução. Também nos baseamos na Diretiva 680 de 2016, do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, que é relativa à proteção das pessoas naturais no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, detecção ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais e a livre circulação destes dados. Claro, obviamente, partimos na construção das bases legais para a Resolução 281 na nossa Constituição da República, não é? Por óbvio, obviamente também na própria LGPD, em muitas das resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público já vigentes, como a Resolução 20/2007, a 23/2007, 89/2012, 92/2013, 156/2016, 158/2017, 181/2017 e entre tantas outras. Trabalhamos, pesquisamos para achar alguma referência importante para a nossa resolução na Lei número 59/2019 de Portugal, que prevê regras relativas ao tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, detecção, investigação, repressão de infrações penais ou de execuções de sanções penais, e achamos certamente alguma referência importante. O regulamento número 1725 de 2018 do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, relativo à proteção das pessoas naturais no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos e organismos da União e a livre circulação desses dados. Vejam a especificidade das regras que nos basearam, que nos ajudaram a criar, né, essa resolução. A Lei Complementar número 75 de 1993, a Lei Orgânica do Ministério Público da União, certamente também uma lei de cabeceira, de cama de todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. A Lei 8.625 de 1993, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. A Lei 9.507 de 1997, que é a Lei do Habeas Data. A Lei 9.784 de janeiro de 1999, que é a Lei Geral do Processo Administrativo. A Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, relevantíssimo esse cotejo entre a proteção de dados pessoais e o acesso à informação. Aqui, o exercício da ponderação é absolutamente necessário, nós estamos com casos concretos que eu posso destacar para todos vocês, basta
exemplificar com a questão da publicação dos nossos rendimentos, salário dos membros e servidores do Ministério Público Brasileiro, enquanto servidores públicos. Não é que a Lei de Transparência, a Lei de Acesso à Informação, a resolução do CNMP 89 determina, de 2012, determina que haja essa publicidade dos dados pessoais financeiros dos membros para um controle social, mas essa resolução e esse tema é anterior à Lei de Proteção de Dados Pessoais. E hoje nós temos que fazer, sim, uma ponderação, um cotejo, não é? Ainda mais se nós detectarmos que a publicação dos dados financeiros remuneratórios dos membros e servidores, por exemplo, ela é feita na internet, no www, ou seja, para o mundo inteiro. E aí nós perdemos a finalidade. E aí nós ferimos a finalidade da publicação para o controle social quando um cidadão americano, um cidadão chinês, um cidadão japonês tem acesso à informação. Por que ele tem esse acesso se o controle tem que ser pelo cidadão brasileiro, enquanto servidor público? E aqui eu invoco a questão da segurança pessoal e institucional. Não é? Hoje, membros e servidores não podem ficar com os seus dados expostos na rede internacional, na rede mundial de computadores, na internet, sob o risco de ter suas informações financeiras e eventualmente atrair algum interesse ilícito perigoso. Portanto, é uma discussão necessária que precisa ser feita, tem que se disponibilizar, talvez por faixas, não é? Por códigos, e aí alguém efetivamente interessado que justifique o seu interesse e tenha acesso à informação específica do salário que eu, Rui Schiffler, recebo, não é? Ele pode saber uma faixa salarial para um controle social. Enfim, é uma discussão que passa por essa questão e um adendo que eu fiz aqui, quando nós usamos a Lei de Acesso à Informação como base legal aqui para o nosso trabalho na resolução. Continuando, nós temos a Lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet, essa lei de 2014, a Lei 12.850, importante, de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, a Lei 9.613, de março de 98, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro, também em algum momento nós pesquisamos para saber se poderíamos utilizá-la como base legal. A Lei 12.414, que é a Lei do Cadastro Positivo, o Decreto 10.046 de 2019, que dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. As leis orgânicas dos Ministérios Públicos Estaduais, nós pesquisamos. As informações trazidas à CEPAMP, porque todos os ramos e unidades foram instados a colaborar na construção desse regramento. A proposição número 100740, que iniciou a discussão lá no CNMP a respeito da adoção de medidas preliminares sobre a regulamentação, a Lei Geral de Proteção de Dados, e que depois se transformou nesse projeto, nessa proposição e na resolução 281, o Guia de Boas Práticas do Governo Federal, o Roteiro de Atuação do Sistema Brasileiro de Proteção e Acesso a Dados Pessoais do Ministério Público Federal, terceira Câmara de Coordenação e Revisão. O Ministério Público Federal aqui da União já tem bastante material importante que podem ser utilizados no uso do desempenho, para que possamos desenvolver bem as nossas atividades, tanto administrativas como tecnológicas, como na atividade fim. As resoluções e recomendações 73/2020, 363/2021, que tratam do tema do CNJ e também alguns atos dos tribunais de justiça do país, como de Santa Catarina, de São Paulo, que foram pesquisados na época, o Plano de Resposta à Violação de Dados Pessoais do Conselho Nacional do Ministério Público, a norma complementar 14 do Departamento de Segurança, Informação e Comunicação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, do GSI. Esse documento
proíbe que documentos sigilosos sejam publicados ou armazenados em nuvem, por exemplo, não é por uma questão de segurança, e essa discussão em algum momento nós temos que ter, porque claro que a nuvem é algo seguro também, não é? E que hoje os ministérios públicos todos se utilizam de nuvens, mas nós temos que discutir e pensar e regulamentar eventualmente o uso e a existência dessas nuvens em outro país, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Irlanda ou em qualquer outro país. Não é? Nós temos que ter aqui no país, quando contratarmos as nuvens, para que os dados fiquem no nosso país, para que fiquem no Brasil, para que aqui a gente possa ter o controle e eventualmente fiscalizar o seu tratamento, o seu armazenamento. O decreto número 65.347 de 2020, que dispõe sobre a aplicação da LGPD no âmbito do Estado de São Paulo, o ato do presidente número 10 de 2020 do Senado Federal, que dispõe sobre a política institucional de proteção de dados pessoais, foram documentos que nós nos socorremos na oportunidade para a construção do nosso código, da nossa resolução. Manual de Legislação Europeia em Matéria de Proteção de Dados, edição de 2018 da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia e Conselho da Europa. Guias de elaboração de inventário de dados pessoais, de boas práticas para especificação de requisitos de segurança da informação e privacidade em contratações de tecnologia da informação, da elaboração do termo de uso e política de privacidade para serviços públicos, elaboração de programa da governança em privacidade, avaliação de riscos de segurança e privacidade, todos os documentos importantes do Ministério da Economia do Brasil. As normas brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, ISO 9001, 22301, 31000 e as ISO IEC 25020, 27001, 27005, 27018, 27701, 29100. A cartilha sobre a LGPD da Controladoria Geral do Estado do Paraná e obras e artigos doutrinários específicos, além de notícias jornalísticas nos sítios eletrônicos em geral. Eu precisei fazer uma referência a esses principais documentos, essa legislação variada e importante de leis e ordenamentos legais para justificar por que é que a nossa resolução traz hoje sim e tem condições de ajudar efetivamente aos membros e servidores do Ministério Público Brasileiro quando ela tenta ajudar trazendo regras já de vários temas, de vários itens, como eu me reportei na aula anterior, com aqueles 28 verbos, pelo menos, não é? De vieses e de orientações e de formas da resolução em socorrer. E aí eu posso concluir, trazendo essas informações, que o objetivo, sim, foi atingido. A nossa resolução fez com que o Ministério Público Brasileiro, através do Conselho Nacional do Ministério Público, seja a primeira instituição pública do país a entregar à sociedade um regramento interno, robusto, próprio, substancioso, amplo, e por isso talvez difícil e por isso talvez até incompreendido por alguns. Agora, não há nenhuma dúvida de que a construção desse documento, eu me mantenho ainda no histórico dessa resolução, na razão de ser dessa resolução, como eu me propus desde o início, ela se justifica na ideia de que cada membro, cada servidor da instituição possa, por meio, tendo essa resolução na cabeceira da sua cama, tirar dali alguma regra, alguma orientação, alguma forma de ajuda no seu trabalho, no seu dia a dia. Insisto, ela tem um viés pedagógico, ela tem um viés de orientação, de operacionalização, de proteção e, claro, de fiscalização dos atos e dos órgãos do Ministério Público Brasileiro voltado às atividades institucionais, administrativa, finalística, tecnológica. Ela tem, sim, a resolução,
ela tem o propósito de auxiliar o Ministério Público, cada membro, cada servidor, cada órgão, cada setor administrativo e cada órgão de execução na ponta, não é? Para que se utilize dessas regras no exercício das suas atividades constitucionais, no viés protetivo desse novo direito fundamental. É verdade que ela sozinha, a resolução, não é suficiente. Ainda nós temos que, a partir dela, a partir da complexidade desse tema que envolve gestão, que envolve direito, que envolve área administrativa e que envolve tecnologia, é óbvio que nós temos que ainda preparar e editar guias, manuais, recomendações, orientações, notas técnicas, protocolos, formulários, que são documentos que já estão em tramitação, muitos já temos até aprovados, já estão sendo disponibilizados no site da Unidade Nacional, no Conselho Nacional. Pois bem, nós vamos avançar aqui na aula, nesse momento importante também, da minha apresentação, da minha exposição, que trata dessa estrutura do Sistema Nacional de Proteção de Dados Pessoais do Ministério Público. O SIMPRODAP, previsto na resolução, ele traz, em resumo, uma estrutura orgânica nacional e uma estrutura orgânica nos ramos e nas unidades do Conselho Nacional do Ministério Público. A ideia é exatamente essa, que a partir desse sistema nacional previstos no a partir do artigo 20 da Resolução 281, o Ministério Público tenha, de uma forma sistêmica, de uma forma muito organizada, um sistema nacional. E aqui eu vou lembrar a todos, quando eu me referi lá, que essa ideia surgiu quando eu trabalhava, nós trabalhávamos com a questão da segurança institucional, que também tem um sistema nacional. A estruturação desta forma seguiu a resolução 156 do CNMP. Na estrutura orgânica nacional, nós criamos, e já está em vigor, e tem atribuições específicas, artigos específicos, membros responsáveis por essa estrutura no Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos e aqui uma lembrança do tempo da confecção dessa resolução, em que nós ríamos com as letras, a sopa de letras que essa estrutura acabou criando, não é? Mas é que foi inevitável que nós criássemos esses órgãos internos do Sistema Nacional. Na estrutura orgânica nacional, eu repito, insisto, a UEPDAP, que é a Unidade Especial de Proteção de Dados Pessoais. É o órgão máximo, é a autoridade de proteção, ela é o CNMP, como criou, então, essa agência nacional, vamos dizer assim, que vai tratar do tema em todo o Ministério Público brasileiro, em toda a sua ramificação, em todas as suas unidades e ramos, e especialmente também no CNMP. A UEPDAP, ela é presidida, portanto, pelo conselheiro presidente da CEPAMP, não é? Da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público. Hoje ela é presidida pelo conselheiro Fernando Comim, e ele tem um representante nessa unidade especial, que, no caso, sou eu que fui designado para coordenar, portanto, em seu nome, essa unidade. A unidade também, prevista no artigo 25 da resolução, ela também tem um representante, ou corregedor nacional do Ministério Público, ou um representante, o ouvidor nacional, ou um representante, o coordenador e o vice-coordenador do CONEDAP, que é o órgão que vem aqui na sequência, nós vamos falar dele, e 2 membros do Ministério Público indicados pelo presidente do CNMP, no caso, o Procurador-Geral da República. Portanto, a estrutura orgânica nacional é pela UEPDAP,
que depois também pela CEPRODAP, que é a Secretaria Executiva de Proteção de Dados Pessoais, que tem atribuições muito importantes previstas no artigo 31 da resolução, e o CONEDAP, que é o Comitê Nacional de Encarregados da Proteção de Dados Pessoais, a partir do artigo 33, com suas atribuições, que é um órgão importantíssimo, pois reúne todos os encarregados dos ramos e unidades. Recentemente nos reunimos para tratar de temas importantes com o CONEDAP, a UEPDAP e a CONEDAP. Logo no início da UEPDAP foi proposto a criação como agências nacionais europeias de referência de coordenações temáticas que hoje estão lá bem definidas e a quem cada membro, cada servidor, cada ramo, cada unidade, cada órgão, cada setor do MP pode se socorrer eventualmente. Nós temos as coordenações temáticas de apoio à atividade finalística e conscientização dos titulares do direito à proteção de dados pessoais, com a sigla CAF, que é uma coordenação absolutamente relevante quando nós imaginarmos que ela tenta difundir, capacitar e provocar, instigar o uso os seus membros e órgãos de execução na atividade finalística. Nós temos a coordenação de apoio e orientação aos ramos e unidades na implantação da resolução CNMP 281, nessa resolução. Imaginem os senhores e as senhoras que nós temos na própria resolução várias regras, dando até prazos para a implantação dessa resolução no seio de cada unidade, de cada ramo, regras de adaptação, de revisão de atos, de criação de órgãos de execução com atribuições específicas, não é? Por causa disso, a UEPDAP ofereceu já um cronograma de conformidade com a resolução. Na verdade, nós temos dois momentos que a UEPDAP pode oferecer a cada interessado. Nós temos um controle, uma tentativa de saber a conformidade dos ramos e unidades com a resolução, e o segundo momento é um cronograma de implantação do que ainda não está em conformidade, não é? Isso tudo hoje está sendo monitorado através de BAs, de relatórios, de formulários que a UEPDAP já está colocando à disposição de todos os ramos e unidades. Se você é um gestor, se você é responsável por alguma área na sua unidade, terá na UEPDAP condições de conseguir formulários e informações necessárias nesse sentido. Continuando, nós temos a coordenação de inovação e sistemas de tecnologia, que é a CIST, obviamente é muito atuante e com muito trabalho no apoio, na fiscalização, na ajuda para que os sistemas de tecnologia e de inovação se adequem a essa nova realidade que é desenvolver sistemas, desenvolver aplicativos e inovar com proteção ao direito do titular da proteção de dados pessoais. Nós temos a coordenação de capacitação e formação de recursos humanos, onde nós queremos desenvolver essa capacitação geral, a coordenação de normatização, não é? Sairá da UEPDAP várias manuais, como eu disse, formulários, notas técnicas, enfim, normas, regras que com o viés de auxiliar na implantação da resolução e na proteção desse direito fundamental, e ainda temos uma coordenação de controle e sanções. Essa portanto, eu insisto, voltando à unidade especial principal, que é em Brasília, no Conselho Nacional, com as suas coordenações temáticas. Nós temos o CEPRODAP, que é a Secretaria Executiva, o CONEDAP, que é o Comitê Nacional de Encarregados. E aí, na estrutura orgânica, voltando aqui nos ramos e unidades, nós temos regras na resolução
e uma interligação do sistema nacional, da estrutura nacional com a estrutura orgânica dos ramos e unidades, com os controladores e encarregados. Cada ramo e unidade tem que ter um comitê estadual de proteção de dados, com alguma composição mínima, que está lá na resolução a partir do artigo 49 e também com as atribuições do artigo 50. E nós temos os órgãos de execução, sendo que cada membro, cada promotor, cada procurador da República, cada subprocurador, procurador regional, passam a ser, no sistema nacional, um ator importantíssimo, não é? Que são os nossos membros. E ainda nós temos na resolução a possibilidade de nos socorrermos da ouvidoria e de sua estrutura e de seu contato quase que diário com os titulares de dados pessoais, não é? Para que auxiliem nessa dinâmica, nesse sistema nacional de proteger esses dados pessoais. Esse é, portanto, o sistema nacional que eu apresento rapidamente, remeto a todos vocês, caríssimos alunos e alunas, para que lá, a partir do artigo 20 da resolução, leiam com atenção quais são a estrutura e principalmente quais são as atribuições. Eu não tenho tempo aqui de trazer a todos vocês quais são as atribuições de cada órgão do Sistema Nacional, mas eles estão muito bem definidos lá na resolução e merecem uma leitura para o conhecimento geral de todos. Por quê? Porque eu prefiro rapidamente aqui dizer a todos vocês quais já são as entregas em 1 ano e pouquinho de existência da Unidade Nacional, da Unidade Especial Nacional, do que a unidade já conseguiu entregar para o Ministério Público Brasileiro, o que o EPDAP já conseguiu firmar e justificar a sua existência no sistema nacional, dentro da instituição, num sistema próprio. Nós, por exemplo, deliberamos nos socorrer da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da ANPD, lá do Poder Executivo, focada na área administrativa, na fiscalização administrativa dos órgãos privados e públicos, principalmente, não é? Essa autoridade nacional maior que existe, prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, ela obviamente não faz a defesa do direito difuso, que é só o Ministério Público e talvez algum órgão, alguma associação que tenha legitimidade concorrente, não é? Mas a ANPD não faz. Ela faz o controle da fiscalização como tem que fazer da parte administrativa. E aí releva a importância do Ministério Público Brasileiro na defesa do direito fundamental. Vejam, é o Ministério Público que tem que correr atrás da defesa do cidadão, não é? Além de fazer o seu trabalho interno, além de na parte interna, se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Pois bem, como eu queria dizer, lá da ANPD nós nos socorremos dos seus manuais, das suas orientações, das suas decisões, da sua expertise, no que não for incompatível com a nossa resolução 281. Isso já decidimos na EPDAP, até porque sim, temos que somar, não há competição, não há concorrência. O que há é a decisão dentro da autorregulamentação, da autonomia, da independência do Ministério Público Brasileiro. Houve a decisão de criar internamente uma autoridade que vai conversar com a autoridade nacional. Nós temos esse poder, essa autoridade nacional interna, a autoridade de proteção, não é, que vai dar as diretrizes e que criou a resolução 281 para orientar os membros e servidores. Pois bem, das entregas já feitas, portanto, nós já temos esse formulário de conformidade, eu insisto, um modelo de cronograma de governança com ações no que diz respeito à iniciação da governança, planejamento, construção, execução, monitoramento. Nós já temos um modelo de confecção de relatório de impacto que pode servir a cada ramo e unidade em eventual tratamento que desperte preocupação com relação ao risco de um eventual vazamento, e aí há que se fazer um relatório de impacto, e nós já temos orientação, um relatório que pode muito ajudar a cada ramo e unidade.
Nós editamos no ano passado a resolução número 01/2024, que orienta gravações extrajudiciais e judiciais. Nós temos um estudo sobre a publicidade de dados pessoais em procedimentos internos, lá nos nossos procedimentos extrajudiciais, se nós temos que colocar só as iniciais das pessoas, por exemplo, suprimir endereços, suprimir dados pessoais, CPF, filiação, ou achurar, não é? Nós estamos desenvolvendo aqui, junto com uma iniciativa importantíssima do Ministério Público Federal, uma ferramenta que vai ajudar no achuramento dos dados pessoais numa peça inteira, obviamente depois com a conferência, mas ela vai aumentar a velocidade de você achurar, suprimir os dados de forma organizada, os dados pessoais que contêm numa peça de 100, 200 páginas. Nós estamos anonimizando, portanto, e podendo publicar esses documentos. O ano passado nós fizemos já uma campanha nacional voltada ao público externo, com a ideia de transformar esse direito fundamental em algo mais palpável, mais conhecido no dia a dia das pessoas, dos seus titulares. Nós já tivemos que tratar, acompanhar, monitorar alguns incidentes de segurança de algumas unidades que foram reportados ao EPDAP, porque está na resolução. Se aí na tua unidade houver algum incidente, algum problema, você é obrigado a informar ao EPDAP, que vai... Claro, primeiro você tem que tomar todas as providências que a própria resolução já te diz o que fazer, e depois você tem que comunicar ao EPDAP. Enfim, e nós temos, e eu também não vou conseguir ler a todos vocês, o artigo 59 da resolução, rapidamente, ele traz exemplos práticos de assuntos que precisam ser voltados os olhos da instituição, dando exemplos de práticas que precisam da atuação do Ministério Público, como transferência de dados pessoais com fins econômicos, usos de inteligência artificial, especificamente exemplos, ausência de transparência algorítmica em algum sistema, acesso indiscriminado a dados pessoais sensíveis de titulares, coleta de consentimento, que é uma das formas de você poder colher e tratar dados pessoais. Essa coleta, quando ela for feita de forma genérica, ambígua, induzida, excessiva, abuso de poder econômico, não é? São sugestões, falha ou erro de processamento durante a execução, operação de tratamentos, técnicas de engenharia social que acarretem ilícito tratamento de dados pessoais, enfim, o artigo 59 eu remeto vocês indo para o finalmente, para encerrar, porque ele traz exemplos práticos na resolução, ideias de temas, de casos em que o MP brasileiro precisa atuar. É o que eu tenho a dizer a todos vocês nesse momento. Eu concluo, portanto, com a certeza de que a nossa conversa, o nosso papo, o nosso interesse, a nossa conversa serviu para despertar em cada um de vocês o interesse por esse tema, por essa proteção desse direito fundamental tão relevante. Como eu disse a vocês, eu comecei a tratar desse assunto quando a curiosidade me levou, não é? A curiosidade me levou a despertou o interesse nesse tema, nesse direito fundamental. Espero que a curiosidade, não só a curiosidade, mas a vontade efetivamente de que o Ministério Público seja o protagonista na defesa desse direito fundamental, desperte em cada um de vocês cada vez mais o interesse na busca de conhecimento, na busca de ferramentas, que esse bate-papo, essa imersão, essa vontade de todos nós, essa busca por uma capacitação exatamente nesse tema, tenha despertado, tenha sido útil, que as minhas palavras tenham ajudado vocês a cada dia melhorar mais na nossa atividade fim, na nossa atividade meio, na nossa atividade tecnológica
em busca da proteção do direito do titular na proteção dos dados pessoais. Muito obrigado, eu agradeço a atenção de todos.